Vamos mergulhar hoje numa escolha que, no fundo, define o rumo de uma vida inteira. A escolha entre dois papéis. Vamos entender o que significa ser um mero figurante na própria história e, mais importante, como quebrar o ciclo que deixa tanta gente paralisada. Olha, a fonte original já começa com essa declaração que é quase um ultimato. Ela estabelece na hora o tom de urgência do que a gente vai desvendar aqui. O tempo da mentira, da desculpa, de ser um figurante, acabou. Então, para começar, vamos definir o problema central, um estado que a fonte chama de a crise do figurante. Mas o que é isso exatamente? O figurante, basicamente, é alguém que vive de forma passiva. Sabe? Em vez de escrever o próprio roteiro, fica esperando que alguém dite as suas falas. É uma vida reativa, totalmente moldada pelo que acontece do lado de fora e não pela própria vontade. E o custo de ficar nesse papel é altíssimo. Não se trata de perder uma oportunidade ou outra. É sobre, no fim do dia, negociar a própria identidade, o próprio futuro, em troca de uma falsa sensação de segurança. Mas como é que alguém fica preso nesse estado? A próxima sessão mostra em detalhes a mecânica por trás dessa inércia. Um sistema que se alimenta sozinho. O ciclo da paralisia. O mapa dessa armadilha é bem claro. Tudo começa com um desejo real de mudança. Só que aí, rapidinho, o medo toma conta. Isso leva a gente a criar uma desculpa que parece super lógica, mas na verdade é só o medo disfarçado. O resultado? Arrependimento. E isso drena a nossa energia, fazendo com que cada novo ciclo seja ainda mais difícil de quebrar. A fonte chama isso de morte lenta. O contraste aqui é gritante, né? De um lado, a passividade do figurante, do outro, a ação e a autoria do protagonista. Essa escolha não define só o que a pessoa faz, mas quem ela é, uma estatística anônima ou um nome que vai ser lembrado. Essa citação é poderosa porque ela joga a responsabilidade toda no nosso colo. A prisão não é externa, ela é uma construção interna. Aquela zona de conforto, sabe? A espera pelo momento certo, essa é a cela. E as chaves? Bom, as chaves sempre estiveram na mão de quem está preso. Então, se esperar é a cela, qual é a chave? A terceira sessão apresenta a solução. E não é um truque de motivação qualquer não, hein? É um método, uma estrutura para projetar uma nova realidade. E aqui está o ponto crucial. O texto defende que depender de sentimentos como motivação é uma armadilha. A mudança de verdade vem de um sistema, uma abordagem que é chamada de engenharia de vida, construída sobre 3 pilares que não se pode negociar. O primeiro pilar, o roteiro, é sobre ter clareza. É a diferença entre falar, eu queria estar em forma, e falar, vou treinar 3 vezes por semana e seguir este plano nutricional. Sonhos são vagos, metas têm prazo e um plano de ataque. Em seguida vem o personagem. A ideia aqui é que a identidade não é algo que a gente pensa, é algo que a gente constrói com ações. Cada pequena ação alinhada com o novo roteiro é como um tijolo na construção de uma nova identidade. Uma pessoa que não precisa mais da validação dos outros. E o terceiro pilar, a direção, é sobre assumir o controle. É o fim da culpa. A culpa não é do governo, da economia, do passado. A responsabilidade total é a única forma de se tornar o diretor da própria história, decidindo ativamente o que vai ser filmado. Com o método definido, a última sessão revela a filosofia de execução que é necessária para aplicar tudo isso. É aqui que a teoria vira prática no dia a dia, através de um novo código de conduta. Essa aqui é talvez a virada de chave mais radical de todo o material. A gente aprendeu a esperar pela inspiração para começar a agir, né? Pois é, essa filosofia diz o contrário. Haja primeiro. O movimento cria o sentimento e não o contrário. A ação é o fósforo, não a faísca. O novo sistema operacional da mente se baseia nessas 3 hierarquias bem claras. A ação vem antes do sentimento. Metas concretas tornam as desculpas irrelevantes. E a bússola interna, a identidade construída, se torna mais importante do que qualquer mapa que os outros tentem impor. No final das contas, tudo se resume a isso. É uma escolha de perspectiva. Vítimas reagem ao mundo, criadores o moldam. O figurante é a vítima da sua própria história, enquanto o protagonista é o seu criador. E as consequências dessa escolha são bem diretas. A ação leva a um legado que é construído. A espera leva ao anonimato, a se tornar só mais um número. A pergunta é, construir um futuro ou se tornar parte do passado de outra pessoa? E a gente termina com essa pergunta provocadora.
Está pronto para queimar as pontes? Queimar as pontes significa eliminar a possibilidade de voltar para o antigo eu. É um compromisso total com o caminho do protagonista, um ponto sem retorno. A verdadeira mudança, segundo a fonte, exige exatamente isso, uma decisão implacável.